Então, seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série de vídeos em que nós estamos construindo uma landing page do zero até a primeira venda em produção. Uma landing page que vai vender um único produto. Se você está caindo de paraquedas aqui e não viu os primeiros vídeos, eu super recomendo que você veja os dois primeiros vídeos da série para entender um pouco do contexto, por que estamos construindo essa landing page e qual é o produto que a gente vai vender nela. E também ver qual foi a evolução que a gente já teve até agora. E o link está na descrição do vídeo. Inclusive, eu queria agradecer aos 3 inscritos que comentaram no primeiro vídeo, ao Guilherme, ao Simple Code e ao Igor. Muito legal, muito bacana. Obrigado pela gentileza de me incentivar a continuar com essa série. No último vídeo, nós terminamos com a landing page desta forma. Então, ela já começou a tomar um formato, já tem um header com uma imagem das canetinhas e alguns textos aqui nela. Então, nesse vídeo, a gente vai dar continuidade nesse design, vai avançar ele bastante e vai também discutir um pouquinho sobre os meios de pagamento e qual deles a gente vai usar neste projeto. A primeira coisa que eu fiz aqui nesse layout fora das câmeras foi ajustar a tonalidade dos textos. Então veja que ele está usando aqui uma cor no texto que é um lilás um pouco clarinho. Se a gente for ver no código, vai ver que ele usa o Indigo 700. O 700 é a tonalidade da cor conforme a paleta de cores do Tailwind. Então eu resolvi escurecer um pouquinho o título para dar um contraste um pouco melhor. Então todos esses títulos estão com o Indigo 700, eu vou alterá-los para o Indigo 900, que é a mesma tonalidade de lilás, porém um pouco mais escura. Então aqui no código eu vou substituir o Indigo 700 por Indigo 900. Veja que o texto fica um pouco mais escuro e causa um contraste um pouco mais escuro também. Achei que ficou melhor desta forma. Aqui no nosso rascunho tem o formato da página que a gente já tinha definido como que ela seria. Então, logo após as vantagens que a gente já codificou, vem uma região com algumas imagens, inclusive numa disposição bem diferente aqui, 4 imagens com tamanhos diferentes. Eu já tinha selecionado essas imagens anteriormente, então são essas 3 aqui, ela já está na pasta do projeto, e eu vou fazer elas na landing page exatamente como está aqui, exatamente com essa disposição. Uma imagem um pouco maior, 2 imagens menores e uma imagem mais comprida do lado direito. Essa imagem maior no centro, em destaque, será essa que também tem as mesmas tonalidades da landing page, que também é lilás. Essas 2 imagens ficarão aqui neste canto esquerdo e no canto direito, de forma um pouco mais comprida, será esse rosto desse senhor aqui vermelho. Isso porque essa imagem ela tem um sentido mais vertical. Veja que ela é mais comprida, então ela encaixa melhor aqui nesta caixinha. Para fazer isso aqui, para fazer essa galeria de imagens exatamente neste formato, eu vou usar um recurso do Tailwind que chama Grid, que é justamente para você fazer uma grade de divs da maneira que você quiser. Você pode especificar o número de coluna e o número de linha e também a distância entre as células. E também você pode fazer com que uma determinada célula estique e ocupe mais de uma coluna ou ocupe mais de uma linha também. Veja nesse exemplo. A célula 1 está ocupando mais de uma linha e as outras estão ocupando somente uma linha. Então isso é exatamente o que a gente precisa para a nossa landing page. Então vamos criar uma grid exatamente neste formato na nossa landing page. Eu vou criar ela logo abaixo deste bloco de texto chamado cores vibrantes. Então aqui no nosso código, essa div é exatamente o conteúdo ali das cores vibrantes. Aqui abaixo eu vou criar uma nova div e começar a codificar a nossa grade de imagens. Essa div deve conter a classe grid e aqui eu devo estabelecer a quantidade de colunas e quantidade de linhas. Para organizar essas imagens, eu vou criar 4 colunas e 2 linhas. As coisas ficarão organizadas desta forma. A primeira imagem vai pegar simplesmente uma célula, a segunda imagem vai ter um span de 2 colunas e 2 linhas. E a terceira imagem vai ter só uma coluna, porém 2 linhas. E por fim, a quarta imagem também vai ocupar só uma célula, com uma linha e uma coluna. Já vai ficar mais claro conforme a gente for codificando. Então eu crio aqui a div com a classe grid e também estabeleço que a grade vai ter 4 colunas através da classe grid calls 4 e 2 linhas usando a classe grid rows 2. Também vou indicar ao Tailwind que essa grade tenha um espaçamento de 4 unidades entre as células através da classe gap-4. E por fim, eu vou usar a classe itens stretch para que as células se estiquem no tamanho máximo disponível na grade. E dentro dessa div, eu vou criar mais 4 divs, cada uma para uma imagem.
Por enquanto, eu vou simplesmente colocar o fundo delas como vermelho para ficar mais claro como que a gente constrói a grid. Então, BG Red 500, um conteúdo qualquer, vou colocar a letra A, e vou também colocar aqui as outras 3 divs que serão usadas posteriormente para as outras imagens. Vou mudar aqui as letras para a gente ver melhor, A, B, C e D. Vamos ver como é que ficou isso na nossa landing page. Perfeito, aqui estão as 4 células. Agora vamos organizar elas da maneira que a gente quer. Para isso, a célula B, eu vou falar que ela deve ocupar 2 colunas e 2 linhas. Na célula A, eu não preciso fazer nada, porque ela só precisa ocupar uma coluna e uma linha. Então, eu vou começar modificando a célula B, falando que ela precisa ocupar 2 colunas e 2 linhas. Para isso, eu uso a classe rowSpan2 para falar que essa célula precisa ocupar 2 linhas e a classe callSpan2 para que ela ocupa 2 colunas, ou melhor, para que ela ocupe 2 colunas. Veja só que legal, a célula B já está ocupando 2 linhas, ficando mais próximo do que a gente quer de desenho final para a nossa grade. Por fim, vamos falar que a última célula, na verdade não é a última célula, é a terceira, vamos falar que a terceira célula, a célula C, deve ocupar 2 linhas. E para isso a gente já viu que é só usar a classe rowSpan2. Perfeito, já está mais ou menos no formato que a gente quer. 2 imagens menores aqui na esquerda, uma imagem maior no centro e uma imagem mais comprida no final. Agora vamos de fato colocar as imagens de fundo aqui dessa célula. Vou começar pela célula B, vou inserir um elemento IMG e apontar para a imagem que já está aqui disponível. Vamos ver como é que está ficando. Perfeito, já está ficando bem mais interessante. Veja que legal esta imagem em destaque bem no centro da galeria. Agora eu vou colocar as imagens de fundo aqui da célula A, da célula D e da célula C. Veja que para essa célula do meio eu criei um elemento IMG, então ela vai respeitar o tamanho dessa imagem. Já nas outras células eu vou colocar como background da célula a imagem que a gente quer colocar. Assim, quem está de fato balizando o tamanho da grade é a imagem do rosto roxo. As outras, elas vão respeitar esse tamanho com que ela foi criada. Se eu criasse um elemento IMG dentro desta célula, ele ia desfigurar, né? Ele ia respeitar o tamanho da imagem e isso ia causar um desalinhamento aqui, ia dar um baita trabalho para alinhar. Então a técnica que eu estou usando é essa. A imagem em destaque, eu vou deixar ela como um elemento IMG e as demais eu vou colocar como imagem de fundo da célula as imagens que a gente quer que apareça. Então dessa forma eu não preciso me preocupar tanto com a resolução, né, com o aspecto aqui dessas outras imagens. Eu vou colocar aqui como imagem de fundo para vocês verem que legal o resultado final. Então aqui está. Veja que interessante que está essa grade de imagens. Achei que ficou bem bonito, bem legal a combinação, o contraste de imagens, as cores vibrantes. Achei que ficou bem interessante aqui a proposta. E o fato da gente usar o rosto vermelho aqui na imagem vertical também achei que ficou bem legal, dá destaque às canetinhas. Enfim, está ficando bem interessante. Então veja que a gente construiu aqui a galeria de imagens exatamente com a proposta inicial do rascunho. Perfeito. A landing page já está ficando bem interessante. Já tem aqui 3 blocos de informações com a parte de aderente em diversas superfícies, mostrando as superfícies que a canetinha é aderente, também uma galeria aqui com as imagens criadas com as canetinhas. Então agora eu vou adiantar um pouquinho as coisas, eu vou adiantar até o último commit aqui, onde eu já fiz algumas outras evoluções no design e vou comentar aqui com vocês. Então, o que eu fiz até agora, além daquela galeria de imagem que acabamos de fazer juntos? Eu coloquei o logo aqui da papelaria, aqui o header, o cabeçalho está da mesma forma. Eu aumentei aqui o tamanho das células com as superfícies aderentes para ficar um pouquinho mais interessantes. Aqui também temos a galeria que a gente acabou de construir juntos. Aqui eu fiz um bloco bem simples, com textos, que já serão colocados as vantagens de fato, mas aqui é só mais um bloco bem semelhante aos blocos anteriores, contexto com vantagens aqui da canetinha. E aqui embaixo, por fim, o espaço onde o cliente vai conseguir, de fato, comprar a canetinha. Veja que eu usei as mesmas cores do header, do cabeçalho, então é uma parte bem chamativa, uma parte que muda as cores. Tem uma foto bem bacana do produto em si.
uma parte para uma descrição mais técnica aqui do que o cliente está comprando e o preço, tanto parcelado como à vista. Uma anotação aqui, um detalhe de frete grátis, e aqui embaixo vão os detalhes mais tradicionais, com o CNPJ da papelaria e também um espaço para caso o cliente precise de ajuda, entrar em contato num telefone, no WhatsApp ou coisa do gênero. Veja que a landing page já tomou uma forma interessante e vale lembrar que ela também está compatível com um celular. Então, se você vê numa tela menor, ele reorganiza, eu já fiz uma reorganização aqui dos estilos e também fica plenamente plausível. Aqui nas imagens, a grid fica um pouco diferente para quem está no celular, né? Então é como se fosse uma lista das imagens, mas tudo se encaixa bonitinho também se você estiver acessando de um celular esta landing page. Ainda faltam coisas aqui nessa landing page, certo? Os textos, por exemplo, ainda estão todos fictícios, não tem nenhum texto definitivo ainda de fato, mas faltam algumas outras coisas. Por exemplo, efeitos de mouse over, né? Aquele efeito quando você passa o mouse por cima. Então é interessante adicionar esse efeito aqui nessas células. Eventualmente até uma opção do usuário clicar aqui para ver mais detalhes da aplicação na canetinha, na madeira, por exemplo. Nas imagens também seria bem interessante adicionar um efeito quando ele passar o mouse por cima, adicionar a opção dele clicar e aumentar a imagem para ele ver com mais detalhes. Também seria interessante adicionar um vídeo aqui de alguém usando a canetinha. Tem vários vídeos interessantes que a gente poderia colocar aqui na landing page. Outras coisas que a gente poderia usar para impulsionar mais as vendas. Adicionar gatilhos. Então, por exemplo, gatilho de escassez. Quando você coloca em algum lugar da página que só tem 2 ou 3 unidades disponíveis. Isso é uma técnica para você alavancar as vendas, né? Você promove um gatilho para quem está na página que fala, putz, só tem 2 unidades, deixa eu comprar logo. Também gatilhos de oportunidade com descontos, um trecho dizendo, dando mais segurança para o cliente, com um link do Reclame Aqui, falando que o estoque está de fato disponível no Brasil, que não é nenhum tipo de dropshipping, comentário dos compradores, devolução em até 7 dias, enfim, tem várias coisas interessantes que a gente pode adicionar aqui nessa landing page. Mas eu não vou adicionar, pelo menos não neste momento. Por que eu não vou adicionar nesse momento? Porque aqui nós estamos usando uma estratégia de MVP, de produto mínimo viável, ou seja, eu quero ir o mais rápido possível para a produção, disponibilizar isso aqui para o cliente final e começar a rodar, começar a sentir, ver como é que os clientes vão se comportar antes de fato de fazer todas as evoluções. Então, se tivéssemos um projeto cascata, que não é um MVP, não é um produto mínimo viável, aí sim a gente ia construir tudo lindo e maravilhoso, a melhor das landing pages, fazer todos os detalhes, depois ia avançar para o meio de pagamento, fazer diversos meios de pagamento, fazer a possibilidade do cliente se cadastrar, e aí só depois de muito tempo a gente ia de fato para a produção. Não é o caso. Aqui a gente quer uma mentalidade de experimentação, uma mentalidade de você criar um produto que vai levar até algum lugar, que vai ser possível vender de fato a canetinha, e aos poucos, depois que ele for para a produção e estiver disponível, aí sim a gente vai avaliar o comportamento do cliente acessando essa landing page e ir fazendo essas evoluções depois que ela já estiver produtiva. Então, esse é um pouquinho do conceito de mínimo produto viável. Essa imagem ilustra bem legal, né? Quando não é MVP, você se preocupa com a roda, em fazer uma roda linda e maravilhosa, depois um chassi, a carroceria, para no fim entregar um carro. Aqui no caso do MVP, não. Você entrega primeiro o skate, que vai levar o usuário até um lugar. Claro, não leva tão longe quanto um carro, mas já serve para se deslocar. Depois evolui para uma bicicleta, uma moto e, por fim, entrega um carro. Então é por isso que eu não vou fazer várias melhorias aqui, eu não vou deixar a landing page perfeita antes de dar o próximo passo, porque senão gastaríamos muito tempo e não é isso que a gente quer. A gente quer uma mentalidade de MVP, uma mentalidade mais ágil, que nos leve até a produção de fato, para depois ir fazendo melhorias. Então, com isso, esse layout, fora a substituição dos textos definitivos, que é uma coisa que a gente vai fazer aqui em paralelo, ele já poderia ir até a produção, já poderia começar a veicular anúncios com um layout, pelo menos com esses elementos. Então agora é hora da gente começar a pensar um pouquinho na forma de pagamento, como que vai funcionar quando o cliente clicar em comprar, como que a gente vai fazer essa integração com o meio de pagamento. Bem, para a gente viabilizar a compra de fato, existem várias plataformas disponíveis no mercado que a gente podia usar. Eu queria destacar duas aqui. A primeira é o Stripe. Stripe é uma infraestrutura de pagamentos para a internet muito famosa, ela é estrangeira, então é uma das mais utilizadas no mundo inteiro
Então, assim, sempre recomendo para quem desenvolve para web que minimamente conheça o Stripe, porque a solução que eles dão é muito interessante, é tudo muito bem feito. Toda a documentação deles é extraordinária, todos os elementos que eles disponibilizam são incríveis. A própria página inicial deles eu acho muito bonito também. Já me inspirei muito no design dessa página aqui. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada no Stripe. Adoraria usar o Stripe aqui para o nosso projeto. Inclusive, se você vem aqui em produto, você vai ver que eles têm várias formas de ser usado. Então, o próprio Payments, que seria você só processar o pagamento online, o Checkout, que é uma página separada, então quando o cliente clicasse ali em comprar, ele iria para uma página separada, diferente, né? Isso reduz um pouquinho a conversão. O ideal é que o usuário não precise mudar de página, que na mesma página ele consiga digitar os dados da compra. E a solução de Elements, que seria uma perfeita para o nosso caso. Se você vir aqui, você vai ver que eles já disponibilizam um formulário todinho pronto para receber os dados de pagamento do cliente, totalmente personalizável. Então a gente poderia colocar esse Elements aqui na nossa página, que já estaria tudo pronto, tudo praticamente pronto. Eu vou vir aqui na demonstração para vocês verem que bonito que é esse Elements. Vou colocar o exemplo para o Brasil. Veja que legal. Então aqui ele já vem com as validações, por exemplo, falando se o CPF está incompleto, se o e-mail está correto, tudo isso pronto, a gente só incorporaria ali a nossa página. Responsivo, disponível para mobile e desktop e totalmente personalizável, né? Depois a gente poderia estender aqui o CSS para combinar com o estilo da nossa landing page. Bom, como eu disse, adoraria usar o Stripe, mas infelizmente não vamos conseguir usar, porque o Stripe está disponível para o Brasil, mas parcelamento ainda não está disponível. Então, uma pena. Simplesmente porque ele não aceita parcelamentos, não vou conseguir usar o Stripe. Parcelamento é uma ferramenta de conversão muito forte deste produto, então a gente não pode ir até produção sem parcelamento. Então, infelizmente, temos que descartar o Stripe aqui. Mas eu super recomendo que vocês deem uma olhada um pouquinho na documentação para vocês verem como é bem feito este produto aqui. Falando um pouco de preço também, o Stripe cobra 4% aqui, cerca de 4% por transação, mais 39 centavos. Isso independente do mecanismo aqui, seja um checkout transparente, uma página separada ou esse Elements, todos têm esse mesmo preço. Então, Stripe, infelizmente, vamos ter que descartar. Também dê uma olhada em outras ferramentas, como Pagar.me, Gerencianet, são todas muito interessantes, mas a ferramenta que estamos escolhendo continuar é o Mercado Pago. Dado que essas canetinhas já são vendidas pelo Mercado Livre, o cliente já tem um cadastro no Mercado Pago, já tem até um fluxo de caixa, já tem algum dinheiro ali no Mercado Pago vindo das vendas do Mercado Livre. Então faz todo sentido trabalhar aqui com o Mercado Pago. Falando primeiro de preço, veja que o preço é semelhante, talvez até um pouquinho mais caro. E aí o Mercado Pago tem alguns mecanismos disponíveis aqui para a gente usar. O primeiro é o Checkout Pro, que é uma página separada. Então, a proposta desse Checkout Pro é quando o cliente clicasse em comprar, fosse para uma outra página do Mercado Pago para ele inserir as informações de pagamento. Esse tipo de pagamento eu quero evitar, porque esse atrito do cliente clicar e comprar e ir para outra página acaba diminuindo um pouquinho a conversão, acaba fazendo o cliente eventualmente desistir um pouco mais do que se ele clicasse em comprar e aqui na própria página resolvesse a vida. Então eu quero uma solução em que na própria página ele já resolva a vida. Então o Checkout Pro estamos descartando também. O Checkout Transparente é uma solução interessante, é onde basicamente você codifica todo o formulário e aplica as bibliotecas do Mercado Livre. É uma solução muito versátil para você conseguir implementar em aplicativos mobile, em web, fazer do jeito que você quiser, fazer a customização que você quiser, mas daria muito trabalho. Eu queria um pouquinho mais de velocidade aqui. Então, o meio termo entre o Checkout Pro, que é uma página separada, e o Checkout Transparente, que é uma solução muito customizável, mas muito mais complexo de se implementar, é o Checkout Bricks, que é semelhante ali com o Stripe Elements, que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui é um trecho que ele incorpora a página. Então você consegue também customizar aqui os estilos, as cores, para combinar aqui com a nossa landing page, mas você incorpora esse formulário aqui na landing page e tem menos codificação do que um checkout transparente, mas mais integração com a página do que o Checkout Pro, que seria uma página separada. Então, nas próximas etapas, a gente vai começar a integração com o Mercado Pago usando este Checkout Bricks, né, esses blocos de checkout do Mercado Pago, e começar a, de fato, habilitar a landing page para que o cliente possa comprar as canetinhas, possa pagar com cartão de crédito, com boleto, enfim. Então é isso. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado da evolução até aqui da nossa landing page. O próximo vídeo vai ser muito legal. Já vamos começar aqui a codificar
de fato com o Mercado Pago. Então é isso. Muito obrigado pela audiência. Se possível, deixa o like e até a próxima.